Há momentos em que o céu não apenas observa, ele chora. Chora quando um coração corre para longe da voz de Jesus, quando uma alma tenta sobreviver com suas próprias forças, ignorando o chamado que ecoa desde a eternidade. E é nesse território invisível, entre o suspiro de Deus e a pressa do ser humano, que nasce este aviso. Um aviso que não vem da terra, mas o trono onde Cristo reina. Deus diz: este aviso é sobre a sua vida, ouça agora. E não é um aviso comum, não é um conselho leve, não é uma frase que se perde ao vento. É uma convocação divina, um eco do próprio Espírito, uma palavra urgente para quem está caminhando no limite entre continuar ou desistir. O Senhor está chamando seu nome com a intensidade de quem vê o que você não vê ainda. Vivemos tempos em que o barulho do mundo tenta silenciar a voz de Deus. As distrações, os medos, as comparações e as feridas criam muros invisíveis, e muitos se acostumaram a viver atrás deles. Mas Deus não está enviando este aviso para assustar você. Está enviando porque ama você ao ponto de não deixar sua história terminar assim. Ele vê o que está tentando quebrar sua paz. Ele vê as batalhas que você não confessa. Ele vê o desânimo que você tenta esconder. Jesus, que caminhou entre multidões feridas, hoje caminha perto de você. Ele sabe quando seu coração treme, quando sua coragem enfraquece, quando suas lágrimas chegam antes das palavras. É por isso que este aviso chega agora, no tempo perfeito, no momento exato, no instante em que seu espírito precisava ouvir algo do céu. Porque quando Deus diz ouça agora, é porque existe algo em risco, algo precioso demais para ser perdido. Há um peso sagrado nesta mensagem. Um peso que não pressiona, mas desperta. Um peso que não ameaça, mas abre os olhos. O tipo de peso que acompanha cada palavra que o Espírito Santo sopra quando quer proteger um filho que ele ama profundamente. Deus está revelando que há um movimento espiritual acontecendo ao redor da sua vida. Ignorá-lo seria como fechar os olhos enquanto a tempestade se aproxima. Mas Jesus não deixa você enfrentar tempestade sozinho. Ele atravessou mares, acalmou ventos, restaurou esperanças. E hoje, ele coloca a mão sobre seu coração e diz: preste atenção, este aviso é meu cuidado, é meu amor, é minha intervenção antes que algo maior te atinja. Não é sobre medo, é sobre direção. Não é sobre culpa, é sobre restauração. Não é sobre perda, é sobre livramento. Muita gente vive como se tivesse tempo infinito, mas Deus sabe que existem decisões que não podem esperar. A eternidade se move diferente do relógio humano, e o Espírito Santo trabalha nos detalhes da sua vida de uma forma que você ainda não compreende. O aviso de hoje é um chamado para voltar ao eixo, voltar à presença, voltar à voz que já salvou você tantas vezes. Porque Deus não grita, mas quando ele sussurra com urgência, o céu inteiro silencia. E antes que você pense que esta mensagem não é para você, pare. Porque se ela chegou até aqui, é porque o próprio Deus costurou cada segundo para que seus ouvidos encontrassem estas palavras. Você está diante de um lembrete sagrado. A sua vida importa para ele mais do que você imagina. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa quem saiu, quem ficou, quem te feriu ou quem não acreditou. Deus está insistindo porque ele não abre mão de você. Há uma guerra espiritual se movendo na sombra, e este aviso é como uma lâmpada acesa no meio da escuridão. Cristo está dizendo que o inimigo tentou tocar áreas que não pertencem a ele, sua mente, suas emoções, seus relacionamentos, seu futuro. Mas o Senhor está te chamando porque ele quer interromper ciclos, cortar ataques, fechar portas erradas e abrir caminhos que você nunca teria força para abrir sozinho. Jesus está lutando por você neste exato momento. E quando Jesus luta por alguém, não existe força na terra ou no inferno que consiga impedir seu propósito. Mas, ainda assim, ele te chama para ouvir, porque a fé nasce da escuta. E Deus não quer só te proteger. Ele quer te alinhar, te fortalecer, te despertar para algo que está prestes a mudar. Este aviso é um presente, não um peso. É um gesto de amor, não de acusação. É a mão de Deus descendo até você, dizendo: eu estou aqui. Não ignore isso. Nos próximos minutos, cada palavra será como fogo e como bálsamo ao mesmo tempo. Talvez você sinta arrepio, talvez sinta paz, talvez sinta lágrimas querendo sair, mas não se assuste. É apenas o Espírito Santo movendo o que estava adormecido dentro de você. Porque quando Deus dá um aviso, ele não aponta o caos, ele aponta o caminho. E esse caminho é Jesus,
Sempre Jesus. Este é o início, o começo de algo profundo, intenso e transformador. Deus diz que este aviso é sobre sua vida, e Ele quer que você permaneça até o fim. Porque ao longo desta mensagem, Ele vai revelar, curar, confrontar e restaurar. Prepare o coração, não para temer, mas para entender. O céu tem algo para você hoje. Havia um dia em que Jesus caminhava entre uma multidão cansada, formada por pessoas que carregavam mais perguntas do que forças. Homens e mulheres que viviam como muitos vivem hoje, distraídos, feridos, tentando sobreviver enquanto ignoravam avisos espirituais que já estavam ecoando nos céus. E, no meio daquele cenário, Cristo olhou para eles com uma mistura de compaixão e urgência, como quem enxerga o abismo que os olhos humanos não veem. O coração dele ardia por cada alma que não percebia o quanto Deus estava tentando chamá-las de volta. Foi então que Jesus subiu a um pequeno monte. Ele não subiu por acaso, ele subiu porque havia uma mensagem urgente, um aviso divino, algo que precisava ser ouvido antes que aquelas vidas desabassem sob o peso do próprio caminho. E ali, enquanto o vento tocava suas vestes e o silêncio tomava conta do ambiente, ele abriu a boca e falou não apenas para aquele povo, mas para você, agora. Porque o aviso que Deus dá nunca nasce preso ao tempo, ele atravessa gerações até chegar exatamente ao momento certo. Jesus começou dizendo que muitos estavam edificando suas vidas sobre areia. Não areia literal, mas areia espiritual. Escolhas impulsivas, coração dividido, fé adormecida, confiança em coisas que não duram. Era a forma dele revelar um perigo invisível que se aproximava, algo que só poderia ser percebido por quem estivesse disposto a ouvir. A mesma frase ecoa hoje. Este aviso sobre a sua vida, ouça agora. Enquanto ele falava, alguns ouviam sem realmente escutar, mas outros sentiam que algo santo estava acontecendo. É sempre assim. Quando Deus envia um aviso, apenas quem tem o coração atento percebe o peso da mensagem. E, naquele dia, Jesus contou a história de dois construtores, não como uma simples parábola, mas como um espelho espiritual. Um edificava sobre a rocha, o outro sobre a areia. Ambos pareciam iguais, até que a tempestade chegou. O aviso de Jesus não era sobre a tempestade, porque tempestades vêm para todos. O aviso era sobre o fundamento, sobre onde e em quem a vida estava sendo construída. E é aqui que a história bíblica se conecta com você hoje. Deus está revelando que a tempestade que você enfrentou ou enfrentará, não é o problema central. O problema central é se você está tentando passar por ela sozinho, sem a rocha que é Cristo. Jesus olhava cada rosto e via muito mais que aparência. Ele via o futuro. Sabia quem estava prestes a cair, quem estava prestes a desistir, quem estava se afastando sem perceber. É por isso que ele falava com a autoridade de quem ama profundamente e não quer perder ninguém. O aviso que ele deu naquele monte é o mesmo que ele dá agora. Volte para a rocha. Volte para a minha voz. Volte para o lugar onde eu posso cuidar de você. E enquanto ele ensinava, os discípulos percebiam algo diferente. Não era apenas uma parábola, era um alerta. Era um anúncio espiritual de que muitos caminhavam inconscientes de ataques invisíveis, de decisões sem direção, de escolhas que pareciam pequenas, mas que estavam empurrando suas vidas para longe do plano de Deus. Aquele aviso era urgente e continua urgente hoje. Jesus sabia que o coração humano tem a tendência de ignorar sinais. Assim como nos dias de Noé, quando todos viviam suas rotinas enquanto o céu já estava anunciando uma mudança gigante. Mas, ao contrário de Noé, você não precisa esperar a água subir. Deus está enviando este aviso agora, enquanto há tempo, enquanto ainda existe espaço para corrigir caminhos, desfazer alianças erradas, fechar portas perigosas e reerguer o que parecia desmoronado. O Senhor, naquele dia, falava sobre fundamentos, mas no fundo, falava sobre vida, falava sobre espiritualidade, falava sobre futuro. Ele dizia que quem ouve suas palavras e as pratica é como alguém que está protegido antes mesmo da tempestade começar. E o aviso de hoje nasce desse mesmo amor. Deus quer proteger você antes do impacto, antes da queda, antes do caos. Ele vê adiante, ele enxerga o que você não vê. Jesus continuou olhando a multidão e percebeu algo que ainda acontece hoje. Muitos esperam um grande sinal para mudar, mas ignoram os avisos que vêm em forma de palavra. E então ele continuou contando histórias, não para entreter, mas para despertar.
Porque o aviso de Deus sempre vem acompanhado de oportunidade. Oportunidade de mudar. Oportunidade de realinhar. Oportunidade de voltar para a rocha firme. Aquele dia no monte não foi apenas uma pregação. Foi um chamado, uma convocação divina. Um lembrete de que cada pessoa ali, assim como você agora, estava a um passo de um destino completamente diferente caso escolhesse ouvir a voz certa. Jesus não estava oferecendo uma filosofia. Ele estava oferecendo vida. Vida real. Vida eterna. Vida com propósito. E ele finalizou aquele momento com uma autoridade tão profunda que até os fariseus ficaram em silêncio. Porque ninguém falava como Jesus. Ninguém carregava um aviso tão cheio de amor, tão cheio de verdade, tão cheio de misericórdia. E é por isso que essa mensagem chega até você hoje. Porque o coração de Deus ainda pulsa por você da mesma forma. A história bíblica que começa aqui é o retrato perfeito do que Deus quer fazer na sua vida agora. Ele quer te tirar da areia e te firmar na rocha. Ele quer te afastar do perigo que você ainda não percebe. Ele quer te dar clareza, direção e força. Ele não quer ver você cair. Ele não quer ver você perdido. Ele não quer ver você lutando sozinho. E este aviso, este que chega até você neste exato momento, é a prova de que ele está perto. Muito perto. Perto o suficiente para segurar sua mão antes que qualquer tempestade venha. Jesus desceu daquele monte com a mesma serenidade de quem carrega todo o céu dentro de si, mas com a urgência de quem sabe que vidas estavam por um fio espiritual. Ele caminhava entre pessoas que não percebiam a dimensão do aviso que tinham acabado de ouvir. Algumas entendiam, outras ignoravam, outras achavam que era apenas mais um sermão. Mas Jesus sabia que cada palavra dita ali seria um divisor de águas, literalmente, quando as tempestades da vida chegassem. Quando ele se aproximou da cidade, encontrou um centurião romano que corria em sua direção. Aquele homem não era judeu, não seguia a religião local, não tinha a formação espiritual que os mestres da lei tanto valorizavam. Mas ele tinha algo raro, discernimento. Ele sabia que estava diante de alguém que não apenas falava, mas comandava. E foi ali que o aviso de Deus começou a se manifestar na prática. O centurião caiu aos pés de Jesus e disse que seu servo estava à beira da morte, tão à beira que qualquer demora seria fatal. E, naquele desespero humilde, ele revelou uma fé que Jesus ainda não tinha visto nem entre os religiosos da época. Ele disse: Senhor, basta uma palavra. Não um toque, não uma visita, uma palavra. Ele entendeu que muitos não entenderam. Quando Deus fala, a realidade se curva. Aquele momento revelou algo profundo. O aviso de Deus não é apenas para alertar, é para transformar. O centurião estava vivendo seu próprio. Este aviso é sobre sua vida. Ouça agora. Ele percebeu que se ignorasse a oportunidade de clamar a Jesus naquele exato instante, talvez já fosse tarde. Ele não esperou o amanhã, não esperou melhorar, não esperou condições ideais. Ele correu, ele ouviu, ele respondeu. Jesus olhou aquele homem com admiração, algo extremamente raro nos evangelhos. E ele disse algo que ecoa até hoje: nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Mas por trás dessas palavras havia uma mensagem. Muitos têm ouvido avisos, mas poucos têm respondido com fé. Muitos têm a Bíblia aberta, mas poucos têm o coração aberto. Muitos escutam, mas quase ninguém obedece. O centurião compreendeu o que Jesus queria ensinar no monte. A vida não pode ser construída sobre areia. Precisa de fundamento. E o fundamento dele era a certeza absoluta de que Jesus é suficiente. A tempestade do centurião, a doença, o medo, a urgência, a perda, estava prestes a acontecer. Ele não podia controlar a dor, não podia evitar a enfermidade, não podia impedir a morte, mas podia escolher onde colocaria sua esperança. E ele colocou exatamente no lugar certo. Jesus então liberou a palavra. Não gritou, não fez um gesto dramático. Ele apenas deixou o poder fluir através de sua voz. E na mesma hora, sem Jesus sequer se aproximar da casa, o servo foi curado. Não porque o centurião merecia, não porque ele era bom, mas porque ele ouviu o aviso e respondeu. Ele agarrou a oportunidade antes que ela desaparecesse. E Deus honrou a postura do seu coração. A história não termina ali, ela se aprofunda. Logo depois, Jesus se dirigiu a uma pequena cidade chamada Naim.
Uma vila simples, esquecida, silenciosa. Mas naquele dia, algo estava prestes a acontecer que ninguém esqueceria. Uma multidão saía pelo portão da cidade carregando um caixão. Era o filho único de uma viúva. A tempestade dela já tinha vindo e levado tudo. Se o centurião vivia o aviso antes da tempestade, aquela mulher vivia o aviso depois do impacto. E Jesus queria mostrar que Deus envia avisos em todos os estágios da dor humana, antes, durante e depois. Porque não importa em que ponto da história você esteja, Jesus sempre pode intervir. Jesus viu aquela mulher chorando, totalmente quebrada, sem futuro, sem família, sem sustento, sem esperança. E antes mesmo que ela dissesse qualquer palavra, ele se aproximou. Ele não esperou um pedido, não esperou uma oração, não esperou uma demonstração de fé. Ele simplesmente foi. Esse é o Deus que dá avisos, avisos que não condenam, mas resgatam. Ele tocou no caixão, algo que nenhum judeu faria, e disse ao jovem morto: levante-se. E naquele instante, a morte recuou, a esperança voltou, a vida recomeçou. O aviso de Deus ali era claro: enquanto eu estiver aqui, nada está realmente terminado. O que parecia perdido, não estava. O que parecia acabado, não estava. O que parecia morto, não estava. O aviso divino não era sobre medo, era sobre recomeço. A viúva não recebeu apenas seu filho de volta, ela recebeu sua vida de volta. É assim que Deus age quando Ele decide intervir. Ele não devolve apenas o que foi perdido, Ele devolve tudo que a perda carregava junto. Ele restaura camadas invisíveis. Ele cura níveis profundos. Ele reescreve histórias. Ele faz o impossível parecer natural. E Jesus não parou ali. Ele continuou caminhando, ensinando e transformando. Cada cidade que ele entrava, cada rosto que ele encontrava, cada lágrima que ele tocava, carregava o mesmo propósito: dar avisos antes que a alma desmoronasse. Porque o maior perigo não era a tempestade, era estar fora da voz de Deus quando ela chegasse. Aquela sequência de acontecimentos, o monte, o centurião, a viúva, é como uma trilha espiritual que aponta para o coração deste título. Deus diz: este aviso é sobre a sua vida. Ouça agora. O aviso não é sobre algo aleatório. Não é sobre outra pessoa. Não é sobre medo. É sobre proteção. É sobre direção. É sobre restauração. É sobre Jesus chamando você com a mesma intensidade com que chamou aqueles 3 grupos: os ouvintes no monte, o centurião desesperado, a viúva quebrada. Cada uma dessas histórias revela uma verdade profunda. Quando Deus te avisa, Ele está tentando te salvar de algo maior do que você imagina, ou te devolver algo que você achava que nunca voltaria. E Ele está fazendo isso agora, neste momento, através desta mensagem. Você não está ouvindo por acaso. Não está aqui por acidente. Não está lendo isso por coincidência. Há um movimento espiritual acontecendo, e o céu está tentando te preparar. Este é o ponto exato em que muitos desistem, outros se distraem e poucos continuam. Mas aqueles que continuam, veem milagres. Jesus continua caminhando na sua direção, assim como caminhou em direção ao centurião e à viúva. Ele continua falando, ele continua avisando, ele continua chamando. E ele quer que você permaneça até o fim, porque algo ainda maior será revelado nas próximas partes. Quando Deus envia um aviso, Ele nunca o faz sem fundamento. Ele não fala ao vento, não lança palavras soltas, não desperta um coração sem antes ter preparado toda uma base espiritual para sustentá-lo. O aviso que Ele está entregando agora, este aviso é sobre a sua vida. Ouça agora, tem raízes profundas nas Escrituras. Cada gesto de Jesus, cada ensino, cada intervenção aponta para um princípio eterno. Deus sempre alerta seus filhos antes do perigo, durante o caos e depois da dor. A Bíblia inteira é construída sobre este padrão. Em Provérbios 3:6 está escrito: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso não é apenas um conselho, é uma promessa. Deus está dizendo que quando você o reconhece, quando você dá ouvidos, quando você presta atenção, Ele endireita o caminho antes que você tropece. É exatamente isso que este aviso representa. Um convite para alinhar sua rota antes que algo que você não vê derrube o que você está tentando manter de pé. Outro versículo que revela esse padrão é Jeremias 33:3. Clama a mim,
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Observe a ordem. Você clama, ele responde, e depois ele revela o que estava escondido aos seus olhos. Ou seja, Deus não apenas fala, ele mostra, ele revela, ele avisa, ele expõe o que o inimigo tenta deixar nas sombras. Este aviso que chega à sua vida agora é exatamente isso. Deus abrindo o céu para revelar uma verdade que você precisa saber antes de seguir adiante. Jesus reforça esse princípio de forma ainda mais clara em Mateus 7, 24 e 25, quando diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. O ponto central não é a construção, é a escuta, é ouvir, é atender. O fundamento da proteção é a obediência. O aviso de Deus não é sobre alarmar você, mas sobre te colocar no lugar onde nada, absolutamente nada, poderá derrubar a sua vida quando a tempestade chegar. No Antigo Testamento, vemos outra evidência poderosa, a história de Noé. Antes do dilúvio, Deus deu um aviso. Não deu em cima da hora. Não deu quando já não havia saída. Ele deu tempo. Ele deu instrução. Ele deu direção. Gênesis 6:13 diz: então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne está decidido perante mim. Essa expressão, Deus disse, é a mesma que ecoa hoje. Deus diz que este aviso é sobre sua vida. O aviso não era sobre medo. Era sobre livramento. Era sobre proteção. Era sobre preparar antes da crise. Exatamente como ele está fazendo agora com você. Outro exemplo claro é o profeta Elias. Em 1 Reis 17, Deus o avisa antes da seca e o direciona para junto do ribeiro de Querite. Ele não deixou Elias descobrir sozinho. Não deixou que ele enfrentasse o caos despreparado. Ele avisou, ele guiou, ele protegeu. E quando o ribeiro secou, Deus deu outro aviso: levanta-te e vai a Sarepta. O Senhor sempre avisa antes da mudança, antes da perda, antes da virada. Este é o Deus que fala antes que o chão desapareça sob os nossos pés. O salmista também reconheceu esse caráter de Deus. Em Salmos 32:8 ele escreve: eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Aqui está a base perfeita do título desta mensagem. Deus não apenas instrui. Ele aconselha, ele cuida, ele avisa, ele observa seus passos, vê suas fraquezas, enxerga o que o inimigo trama e diz: ouça agora, eu estou tentando te proteger. Jesus reforça esse padrão no Novo Testamento com ainda mais força. Em João 10:27, ele declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A proteção espiritual não está na força da ovelha, está na sensibilidade à voz do pastor. O aviso que Jesus dá não é um grito de desespero, é um chamado de amor. Ele não está dizendo ouça agora porque algo terrível está prestes a acontecer necessariamente, mas porque ele quer te conduzir ao melhor caminho. A cura do servo do centurião, que vimos anteriormente, também tem fundamento bíblico profundo. Em Salmos 1:07-20 está escrito: enviou sua palavra e o sarou. Exatamente isso aconteceu naquele momento e continua acontecendo hoje. A palavra de Deus carrega cura, direção, restauração, libertação. O aviso que ele te entrega agora não é uma ameaça, é uma cura antecipada. Outro exemplo poderoso é o da viúva de Naim. Em Isaías 41:10, Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Tudo o que Jesus fez por aquela mulher foi o cumprimento vivo desse versículo. Ele sustentou, ele fortaleceu, ele ajudou, ele buscou o que estava morto, ele devolveu vida ao que ela já tinha enterrado. E ele está dizendo agora que quer fazer o mesmo por você. Mas para isso, é necessário ouvir. As Escrituras também deixam claro que ignorar avisos espirituais não apenas enfraquece a fé, mas abre portas perigosas. Em Hebreus 3:15 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Endurecer o coração significa permitir que o orgulho, a distração, o medo ou a autossuficiência abafem o alerta de Deus. Significa construir na areia. Significa ignorar algo que o céu está tentando revelar para proteger você. Mas o aviso que Deus traz agora não vem para endurecer, vem para quebrar o que estava duro.
para amolecer o que estava rígido, para restaurar o que estava distante. Ele quer que você entenda que esta palavra não é aleatória. Ela é bíblica. Ela é fundamentada. Ela é consistente com todo o caráter de Deus. Ela é uma extensão da própria voz de Jesus que sempre chamou seus filhos de volta para a segurança da presença dele. O livro de Apocalipse também revela o coração de Deus ao avisar seus filhos. Em Apocalipse 3:20 está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Deus bate, Deus chama, Deus avisa, Deus pede para entrar. Mas quem decide abrir é você. Este é o ponto central da fundamentação bíblica. O aviso de Deus é uma prova do seu amor, não um sinal de juízo. Deus avisa porque se importa. Deus avisa porque quer proteger. Deus avisa porque quer evitar quedas, dores, ciclos, tempestades desnecessárias. Ele está fazendo o que sempre fez desde Gênesis até Apocalipse, chamando seus filhos para a segurança do seu coração. Quando Deus diz: este avisa sobre a sua vida, ouça agora, ele está repetindo o padrão de toda a Escritura. Item ele avisou Noé. Item ele avisou Elias. Item ele avisou Israel. Item ele avisou os discípulos. Item ele avisou a igreja primitiva. Item agora ele avisa você. O amor de Deus não muda. A voz de Deus não muda. A intenção de Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo Pai que alerta antes da queda, que protege antes da dor, que libera a palavra antes da tempestade. E este aviso não é um acaso, é uma extensão da própria Bíblia se manifestando na sua vida hoje. É Deus te chamando, é Deus te direcionando, é Deus te lembrando que Ele ainda fala e que você ainda pode ouvir. Quando Deus envia um aviso, Ele não está simplesmente comunicando informação, Ele está revelando intenção. Toda vez que o céu se inclina para tocar a terra, há um propósito espiritual profundo envolvido. Muitos acreditam que avisos divinos são sinais de que algo ruim está por vir, mas, na verdade, eles são sinais da misericórdia de Deus agindo antes do tempo. Este aviso sobre a sua vida, ouça agora, carrega a essência de um Deus que cuida, que protege, que intervém antes da queda. A primeira reflexão essencial é entender que avisos espirituais são convites, não condenações. Quando Jesus fala, Ele não aponta as falhas para destruir você, mas para resgatar você delas. Deus nunca envia um aviso para te envergonhar, Ele envia para te libertar. Se Ele está chamando tão claramente agora, é porque algo precioso em você precisa ser preservado, e Deus não deixa preciosidades se perderem sem antes estender sua mão. Outra interpretação profunda é que avisos de Deus são alinhamentos. Eles revelam quando sua rota espiritual está desalinhada com a vontade dele. Às vezes você sente inquietação, peso, confusão, um desconforto súbito, e isso não é ansiedade comum. É o Espírito Santo mexendo nas áreas internas, onde você não deve permanecer. Pode ser um relacionamento, um hábito, um pensamento, um caminho, uma decisão. Deus avisa para corrigir. Avisos também são formas de Deus te preparar. Nem toda tempestade é evitável, mas toda tempestade pode ser atravessada com segurança quando você caminha com Jesus. Muitas vezes você olha para trás e percebe: algo dentro de mim já sabia que isso vinha. Isso não é intuição humana, é o Espírito Santo trabalhando nos bastidores do seu coração. Ele prepara antes, ele fortalece durante e ele cura depois. Há também reflexões cristãs muito claras sobre o tipo de aviso que Deus está entregando nesta mensagem. Este é um aviso que toca áreas internas e externas ao mesmo tempo. Áreas do coração, áreas da mente, áreas da vida prática. Deus vê quando uma porta que parecia boa está prestes a te ferir. Ele vê quando alguém está se aproximando de você com intenções erradas. Ele vê quando você está sustentando peso demais sem perceber. E ele avisa porque ama. Outra interpretação extremamente relevante é que o aviso de Deus quase sempre aparece antes de um movimento grande do céu. Quando Deus está prestes a fazer algo novo, Ele primeiro te desperta. Ele primeiro te tira da distração. Ele primeiro te chama de volta à presença. Ele primeiro te reposiciona espiritualmente. O aviso não é o fim, é o início de algo que Deus está prestes a transformar. Muitos cristãos confundem avisos com pressentimentos negativos, mas são completamente diferentes.
Avisos carregam paz, mesmo quando trazem urgência. Eles não te empurram para o medo, te empurram para Deus. Eles não te paralisam, te realinham. A voz de Deus nunca gera pânico, gera clareza. A diferença é nítida para quem aprende a discernir o toque do Espírito. Refletir sobre a natureza dos avisos divinos leva a outra verdade essencial. Deus avisa porque Ele ainda acredita em você. Ele acredita no seu futuro, acredita no seu propósito, acredita no que colocou dentro de você, acredita no que pode fazer através de você. Avisos são a prova de que Ele não desistiu. Se Ele tivesse desistido, Ele teria silenciado. Mas Ele falou. E quando Deus fala, é porque Ele ainda está investindo na sua história. Há também um aspecto espiritual que muitos cristãos ignoram. Avisos são armas espirituais. Eles desarmam ataques que você não vê. Eles fecham portas que o inimigo tenta abrir. Eles neutralizam ciladas planejadas nas sombras. O diabo trabalha no oculto. Deus avisa no aberto. O reino das trevas age sem anunciar. O reino da luz anuncia antes de agir. O aviso é, na verdade, uma vitória antecipada. Outra interpretação profunda. Avisos de Deus são chamadas ao arrependimento antes da queda. Não arrependimento como culpa, mas como transformação. Deus não está te acusando, está te chamando de volta para a rota. Ele sabe que se você continuar afastado da voz dele, você enfraquece. Se continua ignorando sinais, você tropeça. Mas se ouve agora, como ele está pedindo, você volta a caminhar com segurança. Lares mudam quando alguém ouve um aviso divino. Famílias são preservadas quando alguém decide ouvir. Decisões mudam destinos quando alguém escuta Jesus antes de agir. É profundo, é sério, é real. E você está vivendo isso agora. Uma das reflexões mais fortes é esta: Deus avisa antes do milagre. O centurião recebeu um aviso interior antes de receber a cura. Aproxime-se de Jesus agora. A viúva recebeu o toque de Jesus no momento em que sua dor chegou no limite. Os discípulos receberam avisos inúmeras vezes antes de viverem experiências sobrenaturais. Todo milagre nasce de um aviso atendido. Outro ponto importante: o aviso de Deus quase sempre vem como uma interrupção suave. Ele interrompe pensamentos, interrupções, rotinas, caminhos. Ele te pega no exato momento em que você está prestes a escolher algo errado ou desistir de algo certo. Ele entra na mente com uma frase curta, mas pesada. Pare, ouça, não vá por aí. Ou então, continue, não desista agora. Ou ainda, volte, eu estou te chamando. Esses pequenos impulsos espirituais são enormes sinais do amor de Deus. Ele não precisa usar trovões quando sua voz suave é suficiente para te proteger. O aviso não é para te assustar, é para te salvar. E você só está ouvindo esta mensagem porque Deus viu algo que você ainda não viu. Outra reflexão-chave: avisos de Deus não são opcionais, são respostas à oração que você fez. As orações que você levantou em lágrimas. Os pedidos silenciosos que você fez sem palavras. As perguntas que você guardou no coração. O aviso é a resposta. O Espírito Santo está respondendo agora aquilo que você buscou, talvez meses atrás, talvez anos atrás. Não é coincidência, é cumprimento. Avisos também carregam um pedido interno de Deus. Confie em mim mais do que no que você sente. Às vezes seus sentimentos te traem, mas Deus não. Às vezes sua mente confunde, mas Deus não. Às vezes suas circunstâncias gritam, mas Deus não grita, Ele guia. E Ele está te guiando agora, através desta palavra. Outra interpretação poderosa é que avisos têm a função de restaurar a sensibilidade espiritual. Pode ser que você ficou mergulhado nas batalhas, ocupado demais, ferido demais, confuso demais. E o aviso vem para te lembrar que você não está sozinho, que você ainda consegue ouvir, que seu coração ainda responde ao céu, que Deus ainda te chama pelo nome. O aviso também te reposiciona emocionalmente. Ele tira você da ansiedade e te coloca na confiança. Ele tira você do medo e te coloca na fé. Ele tira você da dispersão e te coloca no foco, Jesus. Toda a interpretação do aviso precisa levar a Ele, não a você, não ao problema, não ao medo, mas a Cristo, sempre Cristo. E a reflexão final desta parte é a mais profunda. Se Deus está te avisando agora, é porque algo grande está prestes a acontecer na sua vida.
algo que exigirá preparo, algo que exigirá sensibilidade, algo que exigirá obediência. Avisos sempre antecedem movimentos divinos. E o que Deus está prestes a fazer na sua história tem o mesmo peso das histórias bíblicas que acabamos de revisitar. Ele está chamando e você está ouvindo. Há momentos em que a voz de Deus chega como um sussurro, mas muda tudo dentro de nós. Há outros em que ele fala com a força de um aviso que é pura misericórdia, pura intervenção divina, puro amor que se recusa a nos perder. E é exatamente aqui que a mensagem deste vídeo se torna viva. Quando Deus diz este aviso sobre a sua vida, Ele está intervindo antes que algo desabe, antes que sua alma se quebre, antes que você caia em caminhos que não foram desenhados para você. Esse aviso é graça em movimento. Pessoas que escutaram essa voz mudaram suas histórias por completo. Um homem que estava prestes a desistir ouviu, uma única noite, Deus sussurrar em seu coração: volte para mim. Ele não viu anjos, não ouviu trovões, mas algo no peito acendeu. Dias depois, aquele aviso se mostrou o início de uma cura que ninguém acreditava ser possível. Porque quando Deus avisa, Ele prepara. Quando Deus chama, Ele sustenta. Quando Deus alerta, Ele salva. E quantos cristãos já testemunharam isso? Uma mãe que orava por seu filho rebelde e no silêncio da madrugada sentiu Deus dizer: não pare, este aviso é sobre o futuro dele. Meses depois, aquele jovem voltou para Jesus. Um homem que perderá tudo na vida ouviu Deus dizer: levante-se, não acabou. Anos depois, ele testemunhava sobre restauração. Histórias como essas nos mostram que os avisos de Deus não são ameaças, são atos de amor profundo que resgatam destinos. Quando Deus fala com urgência, é porque há algo sendo travado no mundo espiritual. Um inimigo tentando entrar, uma escolha prestes a ser feita, um caminho que pode destruir ou salvar. O aviso de Deus chega como um rio de misericórdia se antecipando à dor. Ele vê o amanhã que nós não vemos, enxerga o perigo que ainda não imaginamos, e por isso ele diz: pare, ouça, este aviso é sobre a sua vida. E pela perspectiva espiritual, algo que muitos ignoram, Deus não desperdiça palavras. Ele não alerta o que não é essencial. Ele não movimenta o céu sem propósito. Se ele está falando com você, é porque há algo grande em jogo. Talvez seja sua fé, talvez seja sua alma, talvez seja seu propósito, talvez seja um desvio que você nem percebeu que estava prestes a fazer. Mas Deus percebeu, e Ele age como um pai que protege antes do impacto. Pastores, mestres, missionários contam como o Espírito Santo muitas vezes os despertou para interceder, mesmo sem explicação lógica. E depois, a verdade se revelava: Deus tinha avisado, Deus tinha protegido, Deus tinha salvado. Esse é o tipo de amor que está por trás do título deste vídeo. Um amor que não dorme, um amor que vigia, um amor que fala antes que tudo desmorone. Quando Deus alerta, Ele está movendo o céu ao seu favor. Ele não quer apenas que você sobreviva, Ele quer que você floresça. Ele quer que você chegue ao destino que Ele escreveu desde o princípio. Ele quer que nada, absolutamente nada, roube aquilo que Ele derramou sobre você. Por isso, quando Deus diz ouça agora, não é apenas um pedido, é um resgate. E talvez o maior impacto desse tipo de aviso seja este: ele realinha o coração. Ele coloca você de volta no eixo da fé. Ele desperta o que estava adormecido. Ele reacende o que estava apagado. Ele traz de volta o senso de propósito que a vida, as lutas e as feridas tentaram roubar. Este aviso é sobre sua vida, e Deus não está brincando com suas palavras. Quando você entende isso, seu olhar muda, sua postura muda, sua fé desperta, e você percebe que, mesmo antes de pedir ajuda, Deus já estava lá. Mesmo antes de entender o perigo, Deus já havia preparado o escape. Mesmo antes de sentir medo, Ele já havia dito: filho, filha, ouça, eu estou aqui. Este aviso é um milagre disfarçado. Até aqui, vimos que Deus está chamando sua atenção com uma urgência cheia de amor. Este aviso é sobre a sua vida. Ouça agora. Vimos como Ele alerta antes da tempestade, prepara antes da luta, restaura antes que o desespero nos domine. Cada exemplo bíblico, cada história de fé, cada testemunho nos mostra que o alerta divino não é ameaça, é cuidado. Ele é o Pai que não espera a dor para agir, mas que se antecipa, intervém e protege.
Relembramos o centurião que compreendeu o poder de uma palavra e a viúva que experimentou a vida voltando de algo que parecia perdido para sempre. Cada episódio é um espelho daquilo que Deus quer fazer na sua vida agora. Preservar o que é precioso, restaurar o que foi quebrado, orientar os passos antes que decisões erradas te afastem do caminho. O aviso é um convite para viver debaixo da mão protetora do Criador. Também destacamos que a Bíblia nos oferece base para esse cuidado. Provérbios, Salmos, Jeremias, João e Apocalipse mostram que Deus sempre fala, sempre instrui, sempre protege e que sua voz é confiável. Ele avisa para salvar, avisa para guiar, avisa para fortalecer. Nada do que ele diz é sem propósito. Cada palavra é direcionada, como flechas precisas que atingem o alvo do seu coração. Refletimos sobre as interpretações espirituais desse aviso. Ele é um chamado à sensibilidade, ao arrependimento, ao alinhamento com a vontade de Deus. Ele é um lembrete de que ouvir a voz de Jesus é mais que um gesto religioso, é viver de maneira segura, protegida, plena, mesmo em meio a lutas. Cada aviso é, na verdade, um portal para milagres que ainda não se manifestaram em sua vida, mas que dependem da sua disposição para ouvir. E aqui chegamos ao ponto crucial, a fé que transforma vidas. Pessoas que receberam avisos e responderam viram mudanças reais, profundas e duradouras. Elas experimentaram proteção antes da queda, cura antes da perda e restauração antes do abandono. O impacto humano é claro. A escuta ativa da voz de Deus muda trajetórias, restaura corações e traz à luz caminhos que pareciam escuros ou impossíveis de atravessar. Mas o que vem a seguir vai ainda mais fundo. Até agora, entendemos a urgência, vimos os exemplos, exploramos a base bíblica e refletimos sobre o significado espiritual. Agora, o próximo passo é aplicar. É perceber onde Deus está tentando falar com você neste momento da sua vida, em quais áreas Ele quer intervir, e como você pode reagir para não apenas ouvir, mas obedecer e experimentar a plenitude que Ele deseja para você. Você pode se perguntar: o que devo fazer agora? A resposta está na ação de fé. Ouvir não é suficiente. Precisamos responder. Voltar ao caminho correto, confiar na direção do Espírito, abrir o coração para a intervenção divina e permitir que Jesus conduza a cada passo. É assim que os avisos se transformam em milagres e em transformações duradouras. O que você fizer agora determinará não apenas o seu presente, mas o futuro que Deus já preparou. E, enquanto refletimos sobre isso, surge outra verdade poderosa. Deus não trabalha sozinho. Ele age através da palavra, através da oração, através de seus filhos que compartilham conselhos inspirados, através de sinais que só o coração atento percebe. O aviso é o ponto de partida. A fé é a estrada. E a ação obediente é o veículo que te leva para o propósito completo que ele preparou. Portanto, ao recapitular, item Deus está falando diretamente com você. Item ele enviou este aviso como ato de amor, cuidado e proteção. Item as Escrituras confirmam que ouvir e responder à voz de Deus é o caminho para a segurança, prosperidade espiritual e milagres. Item histórias bíblicas e testemunhos modernos mostram que o impacto de atender a um aviso divino transforma vidas. Item o próximo passo é a ação. Ouvir, obedecer, confiar e permitir que Jesus conduza. O contraste é evidente. Aqueles que ignoram os avisos vivem em vulnerabilidade, tropeçando em escolhas erradas, enfrentando lutas desnecessárias. Aqueles que escutam e respondem caminham com confiança, experimentam milagres antecipados e vivem com a certeza de que Deus está à frente, preparando cada detalhe. Este é o momento de decidir qual caminho você escolhe, continuar na distração ou atender ao chamado divino que chegou até você. A lição é clara e profunda. Deus não espera que tudo desmorone para agir. Ele avisa, ele prepara, ele protege. O aviso é uma demonstração de amor que não deve ser ignorada. Ele oferece a oportunidade de reposicionar sua vida, alinhar sua fé e caminhar em segurança no propósito que ele já escreveu para você. Escutar e agir é a diferença entre enfrentar tempestade sozinho e atravessá-la sob a proteção do próprio Criador. Ao terminar este resumo, o coração é chamado à atenção. Se você se lembra do título desta mensagem, Deus diz: este aviso é sobre sua vida. Ouça agora. Ele não é apenas uma frase para ler ou ouvir. Ele é um toque espiritual, uma mão estendida do céu, um alerta para que você se conecte, se alinhe e responda com fé. O que você fizer agora terá repercussão eterna.
O aviso é sério, mas cheio de amor e misericórdia. Nos próximos momentos, o que vem a seguir é a conclusão sagrada desta mensagem, um fechamento que reforça a urgência, a beleza e o poder deste aviso divino, e uma chamada espiritual para que você se coloque nas mãos de Jesus. Confie em sua direção e prepare seu coração para receber aquilo que ele está pronto para manifestar. Este é o ponto onde fé e ação se encontram, onde o aviso se torna a vida e onde a transformação real começa. Chegamos ao final desta mensagem, mas a realidade espiritual que ela traz é apenas o começo. Deus ainda está falando com você agora, do mesmo jeito que falou com os discípulos, com o centurião, com a viúva de Naim. Ele está dizendo, este aviso é sobre a sua vida, ouça agora. Não como um comando frio, mas como um toque de amor, um abraço do céu, uma intervenção divina que só deseja o seu bem e a sua proteção. Quando Deus envia um aviso, Ele quer que você se mova, que você abra o coração, que você se posicione. Ele não quer que você apenas escute com os ouvidos, mas com a alma, com cada fibra do seu ser. O aviso não é para assustar você, mas para despertar fé, coragem e esperança. Ele quer que você veja a mão do Criador guiando cada detalhe da sua história, mesmo quando tudo parece perdido ou confuso. Este aviso é sagrado porque é pessoal. Deus não fala de forma genérica. Ele fala diretamente com você, olhando para cada área da sua vida que precisa de direção, proteção e cura. Ele quer interromper ciclos, fechar portas erradas e abrir caminhos que você jamais imaginou. Ele quer restaurar relacionamentos, fortalecer sua fé e reacender sonhos que pareciam esquecidos. Este é o momento de se colocar totalmente nas mãos dele. Pense em tudo o que exploramos. Os avisos antes da tempestade, a intervenção divina que transforma vidas, os exemplos bíblicos que mostram como Deus age com amor e urgência. Tudo isso não é apenas história ou inspiração. É a prova de que Deus continua ativo, atento e comprometido com você. O que Ele faz na Bíblia, Ele quer fazer agora na sua vida. Mas você precisa responder. Você precisa ouvir e agir. A transformação começa na escuta. A escuta ativa, que gera fé, que produz coragem, que reconstrói fundamentos. Quando você atende ao aviso de Deus, sua vida não se torna apenas segura, ela se torna poderosa. Porque aquele que chama também fortalece, aquele que avisa também sustenta, aquele que orienta também realiza milagres. É um ciclo perfeito de amor e cuidado divino que começa com um simples ato, ouvir e crer. Agora, mais do que nunca, você deve refletir sobre este ponto. O aviso de Deus é urgente e a oportunidade de mudança é real. Ele está oferecendo uma chance de recomeço, de restauração, de alinhamento espiritual antes que qualquer coisa negativa se instale em sua vida. Ele quer que você confie, que você se entregue, que você permita que sua mão guie cada passo, cada decisão, cada pensamento. Não há outro caminho seguro fora da presença de Jesus. Enquanto você considera isso, lembre-se do que os exemplos bíblicos nos mostraram. O centurião confiou e seu servo foi curado. A viúva confiou e seu filho voltou à vida. Cada discípulo que respondeu à voz de Jesus experimentou milagres. Você também pode viver a mesma experiência. O aviso que chega até você hoje é o mesmo que mudou destinos há milhares de anos. O poder é eterno, a voz é atual e a promessa é para você. Agora é o momento de ação. Feche os olhos, respire fundo e entregue seu coração. Diga para Deus que você quer ouvir, que você quer obedecer, que você quer ser guiado. Permita que Ele posicione sua vida no lugar certo, no caminho certo, no propósito certo. O aviso não é apenas uma palavra, é um convite para entrar em contato com o Deus que ama você, que vê tudo e que nunca falha. E enquanto você se abre para Ele, saiba que esta experiência não termina aqui. Há mais. Sempre há mais, porque o amor de Deus é contínuo. Ele continuará guiando, alertando e fortalecendo. Ele continuará enviando avisos, sinais e oportunidades de restauração. Mas o primeiro passo depende de você, ouvir e responder. Este é o momento de escolher fé em vez de medo, ação em vez de passividade, vida em vez de estagnação. Antes de encerrar, quero sugerir algo que vai aprofundar ainda mais sua experiência espiritual. Assista um vídeo complementar chamado Como Ouvir a Voz de Deus em Tempo de Decisão, que vai mostrar como reconhecer sinais, interpretar avisos e responder de forma prática à direção do Espírito Santo. Ele vai ajudá-lo a perceber cada toque de Deus,
cada palavra de alerta e cada oportunidade de milagres que Ele coloca diante de você. Então, enquanto este vídeo termina, permaneça com o coração aberto. Permita que o Espírito Santo fale, que a palavra viva transforme, que a presença de Jesus toque cada área da sua vida. Lembre-se, este aviso não é por acaso. Ele é pessoal. Ele é urgente. Ele é para você. Deus está olhando, Deus está cuidando e Deus está preparando algo extraordinário. Ouça, responda, confie e veja sua mão agir. O que você faz agora pode mudar sua história para sempre. Este é o momento de fé, de ação, de entrega completa. Este é o momento em que sua vida pode ser reposicionada, restaurada e abençoada de formas que você ainda nem imagina. Deus te ama, Ele te observa e Ele diz novamente: este aviso é sobre a sua vida. Ouça agora. O céu está em movimento. A escolha é sua. E Jesus está esperando para guiar cada passo seu com poder, amor e cuidado.